Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Tudo começou em 2015, quando eu e meu marido, ambos recém-formados e cheios de sonhos, decidimos abrir nosso próprio negócio. A nova cidade, a apenas 2h30 de nossa cidade natal, parecia perfeita. Compramos um prédio com uma loja no térreo e uma casa em cima. Era um local acolhedor, rodeado por uma vizinhança tranquila, composta principalmente por idosos que adoravam contar histórias. Porém, mal sabíamos que o que deveria ser um novo começo se tornaria um pesadelo. 2 anos se passaram e a vida seguia um ritmo harmonioso. Com a chegada da nossa filha, tudo parecia completo. A gravidez foi tranquila e ela nasceu uma bebê tranquila, quase não chorando. Mas a calmaria foi interrompida pelo aviso de um funcionário que sempre dizia que o lugar era estranho, pedindo proteção a Deus. Eu ignorava seus avisos, mergulhando na rotina da loja. A primeira semana da quaresma chegou, e com ela, o horror. Numa tarde ensolarada, enquanto estava na loja com minha filha ao meu lado, um homem chamado José entrou. Ele era conhecido na região como um vagabundo, com a aparência suja e olhar perturbado. Seu olhar se fixou em minha bebê, e um arrepio percorreu minha espinha. Quando meu marido chegou, José saiu sem dizer uma palavra, mas sua presença nos deixou inquietos. Naquela mesma noite, minha filha chorou como nunca antes. Desesperada, liguei para minha mãe, que sugeriu um banho com água benta. Fiz o que ela disse, e por um milagre, ela dormiu. Decidimos tomar um café na varanda, relaxando após o estresse. Mas a tranquilidade foi abruptamente cortada quando meu marido, com expressão pálida, indicou algo na escuridão. Virei-me e vi uma sombra gigantesca se aproximando. Quando chegou à luz do poste, o que eu vi me paralisou. Era um enorme cão negro, maior que qualquer Rottweiler que eu já tinha visto. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, e o som de suas patas ressoava como palmas em um eco de horror. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e eu corri para dentro, fechando a porta de vidro atrás de mim. A tensão aumentava. Meu marido desapareceu em busca de algo para nos proteger, e eu me vi sozinha com minha filha no quarto, o silêncio da noite sendo quebrado apenas pelo som crescente de algo se arrastando pela parede. O desespero tomou conta de mim e, em um ato de instinto, coloquei minha filha em uma banheira, envolta em lençóis grossos. Olhando para o lado, vi a água benta que ainda estava no banheiro e decidi agir. A cena se desenrolava em câmera lenta quando eu cheguei à sala. Meu marido estava paralisado, uma faca em mãos, encarando a criatura que tentava entrar. A forma agora se revelava como um lobisomem, sua pele nua em algumas partes, revelando um ser que não pertencia a este mundo. Com coragem, joguei a água benta sobre ele, e o resultado foi um grito agudo que ecoou pela noite, misturado a um uivo que reverberava na minha mente. A criatura caiu, contorcendo-se, antes de fugir para a escuridão da floresta, deixando um silêncio mortal atrás de si. A noite foi longa, marcada por sons que eu não conseguiria esquecer. Para a vizinhança, o lobisomem era apenas uma lenda, mas para nós se tornou uma realidade aterradora. Na manhã seguinte, minha mãe chegou apavorada. Insistiu para que eu batizasse minha filha, acreditando que o ser tinha vindo para pegá-la. O padre, porém, afirmou que não poderia realizar batismos durante a quaresma. Assim,
decidi voltar para a casa dos meus pais até o fim daquele período sombrio. Depois de semanas de angústia, finalmente retornei para casa, animada, pois o batismo estava marcado para o dia seguinte. Enquanto me preparava, notei algo estranho na esquina da casa. O mesmo homem que havia entrado na loja José estava ali, queimado e sem camisa. Seu olhar era fixo, quase hipnotizante. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar as marcas em seu corpo. Ele parecia estar se recuperando, mas a escuridão em seus olhos parecia esconder um mistério ainda mais profundo. A tensão do momento era palpável, como se o ar estivesse carregado de presságios. Eu sabia que a paz estava longe de ser restabelecida. Havia um vínculo sombrio entre José, o lobisomem, e a floresta que cercava nossa casa. E com um nó na garganta, percebi que nosso pesadelo estava longe de terminar. A floresta, com suas sombras dançantes e segredos escondidos, aguardava a próxima lua cheia. O eco das noites passadas me seguia, como um sussurro distante que me lembrava de que a verdadeira escuridão nunca se afastou de nós. E enquanto a noite se aproximava, uma pergunta atormentava minha mente. O lobisomem estava à espreita novamente, pronto para reivindicar o que era seu. Em uma das minhas longas viagens como caminhoneiro, transportando soja e milho pelas estradas solitárias do interior da Bahia, algo perturbador aconteceu que jamais esquecerei. A rota me levou até a Chapada Diamantina, um lugar cercado de beleza natural, mas também de mistérios antigos. Naquele dia, o caminhão teve um problema mecânico e precisei parar em uma pousada isolada, ao lado de um posto de combustível abandonado, já que não havia reboque disponível para o conserto imediato. Era uma noite de lua cheia, e embora eu estivesse com minha família, o cansaço e a inquietação pesavam. Após jantarmos, sentamos do lado de fora para admirar o céu iluminado. O silêncio da noite era profundo, quase palpável. De repente, um som rasgado e alto quebrou a tranquilidade. Parecia um lamento distante, algo que não consegui identificar de imediato. Nos entreolhamos, mas ninguém comentou nada. Instantes depois, um funcionário do posto veio correndo em nossa direção, alertando que já estava na hora de todos se recolherem. Aquilo soou estranho. Perguntei se era algum tipo de problema com segurança, talvez risco de assalto. Ele respondeu apenas: "Antes fosse, amigo, antes fosse", com um olhar que deixava claro que algo mais sinistro estava em jogo. Decidimos seguir o aviso e fomos para o quarto. A pousada era um casarão colonial antigo, frio e cheio de corredores longos e mal iluminados. Como de costume, a estrutura não tinha banheiro nos quartos. Então, caso alguém precisasse usá-lo, teria que caminhar até o banheiro coletivo, que ficava a cerca de 100 metros no restaurante. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma forte necessidade de ir ao banheiro. Relutante, levantei-me e abri a porta do quarto. O corredor estava coberto por uma névoa densa, o que era muito incomum, considerando que estávamos dentro do casarão. A atmosfera parecia carregada, opressiva. Fui rápido ao banheiro e, enquanto voltava, ouvi um barulho pesado, como o som de passos de um animal grande. O cheiro que acompanhava o som era familiar, típico de animais do campo, algo entre o odor de pelo molhado e o cheiro de terra. Curioso e meio sonolento, imaginei que pudesse ser algum boi solto, o que parecia improvável, mas não impossível. Segui o som até a entrada da pousada e, ao virar uma esquina, paralisei com o que vi. Agachado no chão, à sombra de uma árvore, estava uma criatura imensa.
Sua pele brilhava sob a luz da lua. Era de um tom escuro, quase negro e completamente lisa. Parecia ter o tamanho de um boi, mas o que me chamou mais atenção foi o que vi em suas costas, uma espécie de capa ou talvez asas, semelhantes às de um morcego. Por alguns segundos, fiquei incapaz de me mover. Era como se o ar ao meu redor tivesse congelado. A criatura se levantou lentamente, revelando uma face deformada, metade humanoide, metade bestial, com olhos negros e profundos como um poço sem fundo. Seus chifres curtos e curvados completavam a visão aterrorizante. O tempo parecia desacelerar e o pavor me consumiu por completo. De repente, o som de um caminhão na estrada próxima quebrou o silêncio mortal. O monstro virou a cabeça bruscamente na direção do ruído. Seus olhos brilharam por um segundo antes de correr em direção ao mato, desaparecendo na escuridão. O que ficou foi o cheiro nauseante e o som dos galhos quebrando enquanto a coisa fugia. Voltei correndo pelo corredor, ainda atordoado, tentando abrir a porta errada 2 vezes antes de finalmente entrar no meu quarto. Minha esposa, assustada, perguntou o que estava acontecendo. Tudo o que consegui dizer foi: "Fica quieta." O resto da noite foi de vigília. Não preguei o olho, esperando que aquela coisa voltasse a qualquer momento. Quando finalmente o sol começou a despontar, ouvi o movimento das pessoas na pousada. Durante o café da manhã, todos comentavam sobre um estranho incidente. Alguns hóspedes relataram que suas portas foram batidas violentamente durante a madrugada. Eu sabia que era eu, em meu estado de pânico, tentando encontrar meu quarto. Mais tarde, no posto de combustível, o mesmo funcionário que nos avisou na noite anterior veio me perguntar como havia sido a noite. Relutante, contei uma parte do que vi. Ele, então, me olhou sério e disse: "Aqui, nas noites de lua cheia, às vezes ele aparece, o lobisomem, antiga maldição das fazendas daqui." Suas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto meu caminhão era consertado. Depois daquele dia, nunca mais viajei com minha família. Sabia que as estradas guardavam mistérios demais, e alguns deles era melhor não descobrir. Em 1966, no interior do Rio Grande do Sul, onde as plantações de arroz se estendiam como um mar verdejante sob o céu azul, uma jovem senhora, chamada Maria, buscava recomeçar sua vida ao lado de seus filhos pequenos. Sua nova casa, distante das cidades agitadas, fora construída em um pedaço de terra cedido por um senhor misterioso, conhecido por todos como o Velho João. Com a fama de ter mais de 100 anos, sua história se entrelaçava com lendas de lobisomens, um temor que pairava sobre a região como a sombra da lua cheia. Maria havia se mudado com seus 2 filhos, Pedro, de 3 anos, e Ana, de 2, após seu marido ter sido convidado a trabalhar em um frigorífico local. As casas eram escassas e a solidão frequentemente invadia as noites silenciosas. Contudo, a presença de João, com seu olhar profundo e enigmático, lhe oferecia uma estranha sensação de segurança. Apesar de muitos falarem sobre suas práticas estranhas e a aura sombria que o cercava, Maria sempre foi cética em relação às superstições. Para ela, a vida era feita de trabalho e realidades palpáveis. Com o tempo, ela começou a notar que em noites de lua cheia, os animais na fazenda agiam de maneira inquieta. Os latidos dos cachorros ecoavam na noite, e histórias de ataques a galinhas e vacas se espalhavam como fogo em palha seca. Uma inquietação crescente começou a tomá-la. Na calada de uma noite, quando a lua estava particularmente brilhante, Maria decidiu recolher roupas que havia deixado no varal. Com a luz prateada iluminando o campo, o silêncio era mais profundo do que o habitual. Ao se aproximar da porta, um arrepio percorreu sua espinha. Uma sensação de calor intenso a envolveu.
como se uma presença a observasse. Ao virar-se lentamente, o que viu fez seu coração disparar. Uma sombra imensa, peluda e escura se aproximava, bufando como se fosse uma fera prestes a atacar. O instinto a fez hesitar. Poderia ser apenas uma onça, pensou, mas a lógica se misturava com o terror que a dominava. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Com uma determinação quase sobre-humana, Maria jogou as roupas em direção à criatura e correu para dentro de casa, trancando a porta com um estrondo. O eco do impacto reverberou na noite, misturando-se ao latido frenético dos cães e ao silvo do vento. Por instantes, ela ficou paralisada, ouvindo a respiração pesada e os passos arrastados do ser do outro lado da porta. Seria o velho João transformado em lobo? Ou algo ainda mais terrível? Quando o dia finalmente clareou, sua mente ainda estava mergulhada em confusão. O que havia acontecido naquela noite? Tremendo de medo, decidiu que precisava saber a verdade. Assim, carregando um pedaço de bolo em uma mão e o coração na boca, dirigiu-se à casa de João. Ele a recebeu com um sorriso acolhedor, sua expressão serena contrastando com a inquietação que a consumia. Maria, controlando a voz trêmula, perguntou se ele havia ouvido a confusão da noite anterior. Ele balançou a cabeça, a calma e radiante como uma sombra reconfortante. Isso não existe, é falatório do povo, respondeu, mas seu olhar era penetrante, como se pudesse ler os medos mais profundos de sua alma. Em seguida, ele fez um pedido que a fez gelar. Quando anoitecer, tranque bem sua porta e não deixe os seus filhos sozinhos no berço. As palavras ecoaram na mente de Maria como um aviso. Como ele sabia que ela havia deixado a porta aberta? O silêncio entre eles parecia carregar um peso insuportável, uma tensão que prometia algo sombrio. Sem conseguir suportar mais, Maria se despediu, sua mente fervilhando com pensamentos contraditórios. Ela se mudou em questão de dias, decidida a deixar aquele lugar e suas lendas para trás. Contudo, o medo nunca a abandonou. As noites de lua cheia continuavam, e com elas os sussurros e as histórias sobre João, o velho que poderia ser um lobisomem. As experiências de Maria tornaram-se uma lenda local, um eco de advertência para aqueles que ousassem desconsiderar os avisos do passado. Naquela região, onde a sombra da lua cheia parecia encerrar mais do que luz, os lobisomens não eram apenas lendas, eram uma parte da realidade, um lembrete de que algumas verdades são mais aterrorizantes do que qualquer ficção. Meu pai era mecânico na ferrovia, sempre viajando de cidade em cidade, levando nossa família consigo em uma dança constante de mudanças. Ele se casou com minha mãe, uma italiana de sangue quente, que já trazia 3 filhas de um casamento anterior, e juntos tiveram minha irmã, e 7 anos depois, eu, o caçula. Assim, lá estávamos, embarcados em mais uma nova vida em uma casa antiga, a poucos passos da linha do trem, em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. A casa tinha um ar de abandono e histórias não contadas, como um livro velho com páginas amareladas. Com portas de madeira maciça e janelas trancadas, ela parecia gritar por atenção. O lugar estava destinado à demolição, mas enquanto isso não acontecia, servia de depósito para ferramentas e materiais da ferrovia. Aparentemente tranquila, a casa tinha segredos guardados em seu porão e um passado que me deixava inquieto. Com um passado rural e uma vida cheia de desafios, minha mãe não se deixava abalar facilmente.
Criada em uma fazenda no Paraná, ela tinha uma habilidade incrível com armas, capaz de acertar um alvo a qualquer distância. O próprio pai comprou 2 espingardas para proteger a família de onças e outros predadores que pudessem se atrever a invadir nosso espaço. Às vezes, porém, a ameaça vinha de lugares inesperados. Era o fim do ano escolar e meus irmãos foram passar as férias na casa dos avós, deixando-me só com minha mãe. Enquanto ela preparava a casa para a visita de um engenheiro da ferrovia, eu brincava no quintal. Lembro-me de que os cachorros vira-latas se juntavam ao nosso redor, como sombras, sempre atentos. Certa vez, durante uma compra de mantimentos, um velho à porta da venda comentou sobre um lobisomem que havia sido visto nas redondezas. Minha mãe, com seu espírito indomável, apenas respondeu que não acreditava em histórias de fazendeiro. À noite, enquanto os pães assavam no fogão a lenha, a atmosfera na casa mudou. O rádio tocava suavemente, mas de repente, um silêncio pesado tomou conta do ar. Foi então que os cães começaram a latir, seus uivos se transformando em choros de desespero. Meu coração disparou enquanto minha mãe parou, sentindo a tensão no ar. "Acho que eles acharam algo", disse ela, mas a certeza em sua voz não dissipou o medo que crescia em mim. Os passos pesados ressoaram do lado de fora, como se um enorme animal estivesse se aproximando. Minha mãe olhou para mim, seu semblante grave. O que poderia estar ali? O barulho parou abruptamente, e então a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta da casa. Naquele instante, o medo me paralisou. De repente, o som de algo subindo as escadas na frente da casa nos fez congelar. O rosnado baixo e profundo da criatura ecoou na noite, e eu me agarrei à perna da minha mãe. Com olhos arregalados, olhei pelas frestas das janelas e vi uma sombra escura, peluda, movendo-se de forma sinuosa, farejando o chão. A respiração ficou pesada e a realidade começou a se misturar com o terror. Minha mãe, com um olhar determinado, se moveu em direção à espingarda pendurada na parede. Meu corpo tremia enquanto eu a observava, cada passo dela ecoando em meu coração. A porta da cozinha, apenas trancada, parecia frágil demais para proteger-nos daquela presença monstruosa. De repente, a criatura se aproximou da janela e, com um movimento súbito, empurrou-a levemente. O som do gemido da madeira nos fez estremecer. Os olhos amarelos e vivos da besta brilharam nas frestas da janela, um brilho ameaçador cercado por bordas vermelhas. Ela nos viu, e naquele instante o tempo parou. Minha mãe posicionou a espingarda e o medo deu lugar a uma adrenalina feroz. O rosnado se intensificou e a porta começou a ceder sob a pressão do animal. Com um movimento rápido e preciso, ela disparou. O eco do tiro reverberou pela casa e um grito agonizante ressoou na noite. O lobisomem, atingido, desapareceu na escuridão, mas o clima de terror permaneceu no ar, como se a própria casa estivesse viva, guardando os segredos da noite. Naquela noite, enquanto o silêncio se instalava novamente, a certeza de que o verdadeiro terror não estava apenas nas sombras, mas nas histórias que nos cercavam, tornou-se palpável. A casa e seus segredos estavam mais vivos do que nunca, e eu sabia que não era apenas um conto de fazendeiro. Era uma realidade que havia se infiltrado em nossas vidas.